O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Gostaria de saudar todos os irmãos e irmãs que nos acompanham em todo o Brasil, os devotos, as devotas de Nossa Senhora de Nazaré, todas aquelas pessoas que suplicam a Deus por intercessão da nossa Mãe do Céu, que ela olhe por todos, em todas as suas necessidades humanas e espirituais. Temos a certeza de que ela é a mãe que cuida de todos nós. Ela recebeu esta missão do seu próprio Filho Jesus, que nos colocou em suas mãos, no seu colo de mãe, para que ela cuide de todos nós. E esta é a certeza que nós temos. Por isso nós invocamos sempre o seu nome, a sua proteção e o seu auxílio. Queria saudar de modo particular hoje os irmãos e irmãs da comunidade Chama Ardente do interior de Pernambuco, São Bento do Una, onde estive lá com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré há pouco tempo. Foi uma experiência muito bonita, de fé, de celebração, de fraternidade, de comunhão, mostrando que a fé nos une, nos torna irmãos, nos aproxima e nos incentiva na caminhada. Foram momentos celebrativos, com a presença de muitas pessoas, também até mesmo de outros estados, presença de sacerdotes que foram participar das celebrações, das confissões, momentos de experiência com Jesus, através dos sacramentos. Que Deus continue abençoando, por intercessão da Virgem Maria, aquela comunidade que estava muito feliz porque naquele período começaram as chuvas, estava chovendo, estava tudo muito verde, muito bonito,
e também era motivo de agradecimento a Deus pela chuva, que depois de 7 anos voltava àquela região. São todos motivos para agradecermos a Deus, porque Deus é Pai, Deus cuida de nós, e nós, como discípulos missionários de Jesus, devemos levar adiante a missão do próprio Jesus, que é anunciar o reino de Deus. Ao longo desta semana, nós lemos no Evangelho de Mateus como Jesus cumpre a missão que o Pai lhe confiou, anunciar o reino de Deus, curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os espíritos maus, levar a vida para todos. Essa mesma missão Jesus deu aos seus discípulos, os chamou, os constituiu, os enviou para que fizessem a mesma coisa. Mas Jesus exortou os seus discípulos que esta missão não seria fácil, que a mensagem do Evangelho não seria aceita pacificamente por todos, que eles teriam inimigos, aqueles que se oporiam a eles, a essa mensagem. O próprio Jesus encontrou adversidades, ele mesmo passou pela experiência da perseguição e até da morte, e disse que os seus discípulos também passariam pela mesma experiência. Portanto, Jesus não enviou os seus discípulos dizendo que tudo seria fácil. Portanto, nós devemos ter a consciência de que, se nós somos fiéis à mensagem de Jesus, ao transmiti-la, haverá sempre oposição. Nós devemos sempre ficar incomodados se alguém diz que seguir Jesus Cristo significa que tudo será muito fácil. Uma pregação que diz que quem é discípulo de Jesus vai ter tudo que necessita materialmente. Podemos ficar desconfiados se um discípulo de Jesus diz: depois que eu comecei a seguir Jesus, eu agora tenho tudo na minha vida, tenho casa, eu tenho até aviões. Tem gente que diz que depois que começou a seguir Jesus, conseguiu até aviões, até jatinhos para viver a sua vida, ter as suas mansões, as suas fazendas e tudo mais. Jesus não prometeu nada disso. Então nós devemos ficar desconfiados se alguém anuncia o Evangelho de Jesus Cristo prometendo facilidade e sucesso em tudo. No Evangelho de hoje, o que é que Jesus diz? Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. O que é o lobo? O lobo é aquele que devora, é aquele que tira a vida. A ovelha sofre as perseguições, a voracidade do lobo. O lobo significa então o mundo que não aceita a mensagem do Evangelho. E o Evangelho deve ser anunciado não para acomodar as consciências das pessoas. O Evangelho deve ser anunciado para que nós, ouvindo essa mensagem, nos questionemos se a nossa vida corresponde àquilo que é o plano de Deus, se corresponde aos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós não podemos ouvir a mensagem do Evangelho e ficarmos tranquilos, acomodados, como se tudo estivesse em paz. Não, nós temos sempre algo a
mudar em nossa vida, a nos converter, a mudar de mentalidade, a aceitar esse desafio que Jesus nos propõe, de viver uma vida nova. E isso incomoda, porque muitas pessoas não aceitam sair da vida que levam, não aceitam mudar de posição, de ter uma atitude diferente, e se opõem então à mensagem do Evangelho. E Jesus diz então que nós devemos ser prudentes como serpentes e simples como as pombas. Ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, devemos ter essa prudência, isto é, saber o momento e o modo de agir ao anunciar o Evangelho, para não sermos precipitados, nem para sermos tardios. E ter a consciência de que o Evangelho que nós anunciamos é de Jesus Cristo, não pertence a nós, que nós devemos anunciar o Senhor Jesus, não a nós, que nós devemos anunciar a vontade do Pai, não a nossa vontade. Isso porque nós devemos ter essa prudência e ao mesmo tempo termos a simplicidade e a humildade, no sentido que o anúncio do Evangelho é um dom, é uma graça, é algo que se propõe às pessoas, mas não pode ser uma imposição. O discípulo missionário de Jesus Cristo deve ter essa consciência de que ele deve levar a mensagem da paz, propor a salvação. E a pessoa pode aceitar ou não, na sua liberdade, na sua consciência. Mas o importante é que nós cumpramos essa missão que Jesus nos confiou. As adversidades virão, e nós vemos que em todos os tempos a igreja sempre foi perseguida. Os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs eram perseguidas, os cristãos eram mortos. E havia aquela preocupação em muitos cristãos: será que ser cristão significa viver sempre desse modo? Perseguido, incompreendido, levados à morte. E havia a tentação em muitos de abandonar a comunidade cristã, de desistir do discipulado. Por isso, então, que o evangelista Mateus coloca essas palavras de Jesus, conscientizando os cristãos de que o próprio Jesus passou por essa experiência e que ele falou que tudo isso aconteceria, mas que era necessário confiança na pessoa do próprio Jesus, na certeza de que Ele está presente conosco e que nas adversidades nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Jesus diz que no momento em que os seus discípulos forem levados diante dos tribunais, que eles tenham a certeza de que o Espírito do Pai está com eles, inspirando-os aquilo que devem dizer, aquilo que devem fazer. Portanto, o discípulo de Jesus não é abandonado, ele é assistido pelo próprio Espírito de Deus, para que ele tenha palavras sábias, ele saiba discernir o caminho, aquilo que deve dizer, aquilo que deve fazer. Eles encontrarão a diversidade dentro da própria família. Essa é uma realidade que nós encontramos tantas vezes. Pessoas que decidem por Jesus Cristo, que se decidem a levar uma vida segundo o ensinamento de Jesus Cristo,
e encontram dificuldade e barreira dentro da própria família. Membros que não aceitam, pode ser os irmãos, podem ser até mesmo os pais, parentes próximos ou amigos que não compreendem, que rejeitam, que não aceitam que a pessoa faça uma tal opção por Jesus Cristo. Mas nós devemos ter a certeza de que é pela perseverança e pela fidelidade a Cristo que nós iremos encontrar a vida e encontrar a salvação. Jesus diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, somos convidados à perseverança, ir até o fim, confiando no Senhor, não ter medo. O Senhor está conosco. A messe é grande, disse Jesus, e operários são poucos. O mundo é muito grande, o campo é enorme para o anúncio do Evangelho. Portanto, Jesus disse: se em um lugar forem perseguidos, vão para outros. Não fiquem parados, não fiquem acomodados. O espaço, território, o mundo é grande para anunciar o Evangelho. E sempre haverá alguém que vai escutar. Pode ser, e de fato acontece, que muitos não querem aceitar essa palavra, que a rejeitam, mas há muitos que estão sedentos dessa palavra, que desejam escutar uma mensagem de esperança, de incentivo para viver a própria vida. E são muitas essas pessoas. Portanto, todos nós somos chamados a fazer parte do reino de Deus e anunciar este reino. E anunciar o reino quer dizer anunciar a salvação que Jesus Cristo trouxe para todos nós. Sejamos, portanto, irmãos e irmãs, discípulos missionários, comprometendo-nos com a missão, sendo instrumentos de comunhão, instrumento de paz, neste mundo, nesta realidade em que vivemos. São muitos os desafios, são muitos aqueles que se opõem, são muitas as ideologias que existem hoje, e até leis que querem calar a mensagem do Evangelho. São tantas as pessoas que se sentem incomodadas. E que nós iremos fazer? Nos calar de maneira alguma. A igreja deve anunciar o Evangelho, deve denunciar o mal, deve denunciar o pecado, a injustiça que existe em nosso meio, no ambiente em que nós vivemos, e deve testemunhar a fé, deve testemunhar com a vida aquilo que se anuncia. A igreja é cada um de nós, que todos nós, portanto, conscientes da nossa missão e da nossa vocação, nos empenhemos realmente para que o reino de Deus aconteça, confiantes no Senhor que está conosco. E quem perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.